Um presidente morto há décadas ainda poderia vencer no Brasil de hoje, e a primeira decisão dele causaria caos imediato. Parece exagero, mas poucos nomes carregam tanto peso na história brasileira quanto Getúlio Vargas. Para alguns, ele foi o homem que colocou o trabalhador no centro da política. Para outros, um líder autoritário que concentrou poder demais. E justamente por dividir opiniões, seu retorno abalaria o país inteiro. Se aparecesse no cenário atual, Getúlio não chegaria como um político comum. Ele voltaria como símbolo. Em tempos de desemprego, custo de vida alto e desconfiança nas instituições, milhões enxergariam nele a figura de alguém capaz de enfrentar elites econômicas e reorganizar o Estado. Seu discurso provavelmente seria simples e direto: emprego, indústria forte, salário valorizado e proteção ao trabalhador nacional. E é exatamente aí que começaria sua força. Enquanto muitos políticos falam para nichos, Getúlio sempre entendeu o poder de falar para a massa. Ele sabia transformar decisões econômicas em mensagens emocionais. Em vez de discutir números frios, falaria de comida na mesa, dignidade no trabalho e orgulho nacional. Em poucos dias, dominaria debates, redes sociais e manchetes. Mas existe um detalhe que mudaria tudo. O Brasil de hoje reage em velocidade brutal. No passado, líderes tinham tempo para construir narrativas. Hoje, uma fala mal interpretada vira crise em horas. Um decreto polêmico explode nas redes em minutos, e qualquer erro se transforma em tendência nacional antes do fim do dia. Isso significa que a mesma comunicação popular que impulsionaria Getúlio também criaria o ambiente perfeito para ataques constantes. Mesmo assim, sua base inicial seria poderosa. Trabalhadores formais, parte da classe média pressionada, setores industriais e grupos nacionalistas poderiam ver nele uma resposta ao sentimento de abandono. O apelo seria claro: produzir mais dentro do Brasil, depender menos do exterior e devolver força ao mercado interno. Só que prometer é uma coisa, governar é outra. A primeira grande pergunta seria: qual medida ele assinaria ao voltar ao poder? Muita gente imagina aumento imediato do salário mínimo. Outros apostariam em grandes obras públicas para gerar empregos rápidos. Também haveria expectativa por incentivos à indústria nacional, com crédito facilitado e proteção a empresas brasileiras. Qualquer uma dessas decisões renderia aplausos imediatos de um lado e pânico do outro. Mercados reagiriam com desconfiança, analistas falariam em risco fiscal e adversários acusariam populismo. Investidores cobrariam previsibilidade. O Congresso exigiria negociação pesada. Em resumo, antes mesmo do primeiro mês, Getúlio pisaria num campo minado. E esse seria apenas o começo. Porque a verdadeira batalha não aconteceria só nos palácios de Brasília, mas no bolso das pessoas. Se os preços continuassem subindo, nenhum discurso salvaria sua popularidade. Se o emprego reagisse rápido, ele cresceria como poucos líderes conseguem crescer. No fim das contas, seu retorno dependeria menos da nostalgia e mais do resultado imediato. Mas há algo ainda mais decisivo que salário e emprego. Algo que no tempo dele não existia e hoje destrói ou consagra governos em questão de dias: as redes sociais. E quando Getúlio entrasse nessa arena moderna, o país poderia se dividir de forma explosiva. Se Getúlio Vargas voltasse ao poder hoje, ele descobriria rapidamente que governar o Brasil moderno exige vencer uma batalha diária que não existia no seu tempo: a guerra pela atenção. No passado, rádios, jornais e comunicados oficiais moldavam a narrativa por dias ou semanas. Hoje, uma única postagem pode destruir meses de estratégia em poucas horas. Um corte de 15 segundos vira manchete. Uma frase fora de contexto se espalha antes da explicação chegar. E memes, críticas e campanhas organizadas pressionam o governo sem descanso. Getúlio sempre entendeu comunicação. Foi pioneiro ao falar diretamente com o povo e construir imagem de líder próximo das massas. Por isso, muita gente imagina que ele dominaria a internet com facilidade. E talvez dominasse. No começo. Seu estilo firme, suas falas curtas e sua postura de autoridade renderiam vídeos virais todos os dias. Frases sobre emprego, soberania nacional e defesa do trabalhador circulariam com força. Milhões compartilhariam discursos dizendo que agora existe comando. Mas existe uma armadilha nisso.
Quanto maior a exposição, maior o desgaste. Quanto mais aparece, mais vira alvo. E nenhum líder escapa disso por muito tempo. O mesmo algoritmo que impulsiona também cobra caro. Um erro, uma contradição ou uma medida impopular ganham proporção gigantesca. Então surgiria a pergunta que decidiria seu governo. Getúlio saberia se adaptar ou insistiria no estilo antigo? Porque o público atual exige respostas instantâneas. Crises não esperam pronunciamentos longos. Silêncio parece fraqueza. Excesso de fala vira munição para adversários. Governar exige velocidade e precisão ao mesmo tempo. Se demorasse para reagir, perderia espaço. Se falasse demais, criaria novas crises. Enquanto isso, seus opositores usariam cada decisão contra ele. Se aumentasse gastos públicos, diriam irresponsabilidade. Se protegesse indústria nacional, chamariam atraso econômico. Se endurecesse tom político, falariam em autoritarismo. Se recuasse, chamariam de fraco. Ou seja, qualquer movimento teria custo. Mas apesar de toda a pressão, Getúlio ainda teria uma vantagem que poucos políticos possuem hoje: narrativa simples. Ele provavelmente resumiria debates complexos em mensagens fáceis de entender. Em vez de falar de indicadores técnicos, falaria de emprego fechado, fábrica reaberta, mesa cheia e país respeitado. Isso conecta com pessoas comuns muito mais rápido do que linguagem técnica. E é por isso que sua popularidade poderia crescer, mesmo em meio ao caos. Muitos brasileiros não buscam perfeição política, buscam sensação de direção. Querem acreditar que alguém está no controle. Se Getúlio transmitisse firmeza em tempos turbulentos, ganharia apoio mesmo sob críticas intensas. Só que apoio emocional tem prazo. Se promessas não virarem resultado concreto, entusiasmo vira frustração. A mesma multidão que celebra pode abandonar. E nenhum marketing resiste por muito tempo ao desemprego alto, inflação ou sensação de desordem. Nesse momento, ele enfrentaria seu teste real. Não seria debate ideológico, não seria hashtag, não seria discurso histórico. Seria o cotidiano. Conta no fim do mês, preço no mercado, vaga de emprego, segurança nas ruas, expectativa de futuro. Se melhorasse esses pontos, críticas digitais perderiam força. Se fracassasse, a internet amplificaria cada decepção. Mas existe outro obstáculo ainda maior que redes sociais e oposição. Algo que derruba promessas, trava reformas e transforma presidentes fortes em reféns políticos. O sistema de alianças de Brasília. E quando Getúlio entrasse nesse jogo moderno, descobriria que vencer a eleição é muito mais fácil do que governar. Se Getúlio Vargas chegasse ao poder hoje com um apoio popular enorme, ainda faltaria vencer o obstáculo mais duro da política brasileira moderna: governar sem maioria sólida. No passado, líderes concentravam decisões com muito mais facilidade. Hoje, quase tudo depende de alianças, acordos, negociações e equilíbrio constante entre interesses opostos. Presidente nenhum governa sozinho. E foi exatamente nesse terreno que começaria o teste final de Getúlio. Seu estilo centralizador entraria em choque com o sistema atual. Acostumado a liderar com autoridade, ele provavelmente tentaria impor ritmo rápido, cobrar lealdade e acelerar medidas econômicas. O problema é que Brasília funciona em outra velocidade. Projetos travam em comissões, partidos negociam cargos, aliados mudam de posição e crises surgem do nada. Ou seja, força política sem base parlamentar vira desgaste diário. Se Getúlio tentasse governar pela pressão popular, poderia incendiar o país. Convocar multidões contra Congresso e elites talvez rendesse apoio imediato, mas aumentaria a tensão institucional. Se escolhesse negociar demais, correria risco de parecer igual aos políticos que criticava. Esse seria o dilema central. Ser firme demais poderia gerar conflito permanente. Ser flexível demais poderia destruir sua imagem de líder forte. Encontrar equilíbrio exigiria algo raro: adaptar um estilo do século passado ao jogo político do século XXI. Mas suponha que ele conseguisse. Imagine a aprovação de medidas para emprego, reindustrialização, obras públicas e valorização salarial. Em pouco tempo, sua popularidade dispararia. Manchetes falariam em retorno do Estado forte, trabalhadores comemorariam, setores produtivos ligados ao mercado interno ganhariam fôlego. Só que crescimento rápido também cobra preço.
Se gastos saíssem do controle, inflação reapareceria. Se protecionismo fosse excessivo, haveria fuga de investimentos. Se confrontos políticos escalassem, confiança econômica cairia. Em outras palavras, o mesmo impulso que levantaria seu governo poderia começar a corroê-lo. E é por isso que a pergunta do título não tem resposta simples. Getúlio salvaria o Brasil ou aprofundaria divisões? A resposta mais honesta é: ele faria os dois ao mesmo tempo. Para milhões, representaria esperança de emprego, ordem e proteção social. Para outros milhões, seria símbolo de concentração de poder, intervencionismo e risco democrático. Seu governo provavelmente não seria morno. Seria intenso, barulhento e transformador. Talvez essa seja a maior verdade sobre Getúlio. Ele nunca passou despercebido. Nem no passado passaria despercebido hoje. Num país cansado de líderes sem impacto, sua presença reacenderia paixões antigas e medos igualmente antigos. E isso explica por que, décadas depois, seu nome ainda provoca debates tão fortes. No fim, talvez o Brasil moderno não perguntasse apenas se Getúlio funcionaria hoje. Perguntaria o que sua volta revela sobre o próprio país. Desejo por autoridade? Saudade de crescimento? Revolta com desigualdade? Busca por direção? Quando um líder do passado parece solução no presente, isso diz tanto sobre a sociedade quanto sobre o líder. E talvez esse seja o verdadeiro motivo de Getúlio continuar relevante. Não porque ele voltaria igual, mas porque os problemas que o tornaram poderoso ainda existem, de novas formas. Se você gosta de histórias que mostram como o passado ainda influencia o presente, se inscreva agora. No próximo vídeo, eu vou mostrar outro líder histórico que poderia dividir o Brasil ainda mais do que Getúlio Vargas.